Olá, meu nome é Cauã, sou um aluno da primeira série do Instituto Educacional INCAR, de Minasul, Goiás. Sou aluno da professora Dilma Borg, minha professora de literatura, que nos passou esse trabalho para a gente poder falar um pouco sobre o livro A Metamorfose do autor Franz Kafka. Bom, eu vou fazer esse trabalho mais ou menos como uma resenha crítica. Eu vou falar sobre a sinopse, sobre o enredo do livro e depois eu vou apresentar a minha opinião sobre o que eu achei do livro. Bom, o livro ele vai se passar nos acontecimentos anormais de uma família alemã no ano de 1912. E essa família, esses personagens principais, eram quatro, que seria Gregor Samsa, sua irmã, sua mãe e seu pai. Bom, era uma família normal, que tinha alguns problemas, como todas as outras famílias. Ela tinha algumas dívidas e para conseguir manter a casa, para conseguir pagar essas dívidas que eles tinham, quem era o responsável pelo dinheiro da casa, da família, era Gregor Samsa. E ele acordava todo dia como um trabalhador normal, ia trabalhar, voltava e tudo mais. No mais, era uma família normal. Só que num dia qualquer, Gregor acorda e ele percebe que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada com algo, com ele, com o corpo dele, com o lugar ao seu redor. E ele olha ao redor dele e percebe que o quarto na verdade está igual, tudo está a mesma coisa. Só que o que ele percebe também é que ele não está igual. Ele se transformou em alguma espécie de inseto. Suas costas ele já não sentia mais por causa de uma couraça rígida que ele tinha agora nas suas costas. Ele não tinha mais braços e pernas humanas e tinha espécie de patas, várias patas de insetos. E o livro não especifica em qual inseto ele se transformou, qual tipo de criatura, mas é basicamente essa transformação que ocorre. E por causa dessa transformação, principalmente tão repentina, ele teve muitas dificuldades até mesmo para sair da sua cama. Ele demorou muito tempo, se esforçando muito, fazendo muito esforço, e só depois de muito tempo ele conseguiu sair de sua cama. Mas nesse tempo que ele demorou, na verdade até mesmo quando ele já tinha acordado, ele já estava atrasado para o trabalho dele. Aí ele demorou mais ainda para levantar da cama dele, né? E ele, depois de conseguir levantar da cama dele, ele vai agora tentar abrir a porta do quarto, né? Mas no decorrer desse tempo dele levantar da cama dele para ir abrir a porta do quarto e até conseguir abrir a porta do quarto, acontecem outras coisas também. O livro vai apresentar pra gente mais ou menos a família do Gregor ali naquele início. Vai falar que a família dele ficou um pouco preocupada, né, por ele ter que levantar cedo para ir trabalhar e não ter feito isso. Ele não apareceu para tomar o café, não levantou para ir trabalhar e no decorrer desse tempo, Gregor não, o livro em si vai trazer pra gente algumas informações sobre a família dele, que a família dele estava meio que preocupada por ele não ter, né, acordado e ido levantar, tomar café para ir trabalhar, como ele sempre fazia, como ele tinha que fazer para a família dele se manter, pagar as dívidas e tudo mais. Outra coisa também é que Gregor sabia que por ele ter demorado, se atrasado para o trabalho dele, o chefe dele ia ou ir na casa dele ou mandar alguém ir lá para ver o que tinha acontecido, verificar o que tinha acontecido, porque Gregor não tinha estado presente ali no seu horário de serviço, que era para ele ter chegado. E isso realmente aconteceu. E foi o chefe em pessoa que foi até a casa dele. Só que Gregor ainda estava dentro do seu quarto, ele ainda não tinha conseguido sair. E ele tentando sair e tudo mais, e a família dele de vez em quando ia no quarto dele e perguntava: você já vai sair? Você já vai levantar? Ainda nem tomou café e tudo mais. E ele sempre falava que ia, que já estava indo e acabava não indo, enrolando mais e acabava não conseguindo sair ali do seu quarto. Bom, ele ficou lá tanto tempo que
o chefe dele acabou chegando na casa dele e foi, né, verificar lá o que tinha acontecido. Ele ainda estava no quarto dele e o chefe chega e começa a falar com ele, pergunta o que tinha acontecido e tudo mais, se ele estava bem, e ele falava que estava. E ele falava que estava e mesmo assim não saía do quarto. Então todo mundo achou estranho. E ele tentando abrir a porta, tentando abrir a porta, tentando abrir a porta, até que ele finalmente conseguiu. E quando ele conseguiu, a família dele ficou... Todas as pessoas que estavam ali no momento em que ele abriu a porta, o chefe dele, pai dele, irmã dele, todo mundo ficou abismado, apavorado, porque era uma aparência totalmente estranha da do Gregor, né? Até porque também era uma criatura sinistra, se transformou em um tipo de inseto. E a partir daquilo ali vai começar, eles vão começar uma tentativa de adaptação a essa mudança, que é a segunda parte do livro. E nessa adaptação de mudança, o Gregor ele vai passar a maior parte do tempo no seu quarto, acho que um período de 2 meses. E enquanto ele estava ali no quarto dele, ele não conseguia fazer as coisas direito, porque, como eu disse, era um momento de adaptação, ele ainda estava tentando se adaptar àquela situação nova. E por isso ele não conseguia fazer as coisas que ele fazia antes, nem comer as mesmas coisas que ele comia antes, porque ele tinha mudado e os gostos dele também. Quem cuidava dele nesse momento então era a irmã dele. Tá, chega um momento em que a irmã dele fala com a família dele e fala que acha que é melhor tirar os móveis, tudo do quarto dele para que ele tenha mais espaço para ele se sentir mais à vontade, mais confortável. Só que na verdade Gregor não gosta da ideia. Ele vê que tá todo mundo tirando os trem dele do quarto dele e ele não gosta. Só que por causa da mudança e da sua transformação, a sua comunicação com a família estava péssima. E os problemas que eles tinham antes, dentro da família em si, a relação entre as pessoas da família tinha ficado cada vez pior. Mas tinha um quadro, especificamente, que Gregor estava incomodado. Ele não queria que aquilo ali saísse dali. Ele não queria que fosse tirado. Tá. Nesse período também a mãe de Gregor decide que tá com vontade de ver o filho, né? Até porque é filho dela. E ela tinha sido a única pessoa até então que não tinham visto daquele jeito que ele estava, daquela forma, agora. O novo Gregor. E ela decide ir até o quarto de Gregor. Bom, como de costume, Gregor tenta se esconder para que a mãe dele não o veja naquela forma, naquela situação. Só que dessa vez, ao invés dele conseguir se esconder como ele fazia quando a irmã dele entregar comida para ele, ou quando qualquer outra pessoa ia até o quarto dele, ele se escondeu, só que ele acabou se desequilibrando, se desconcentrando e acabou caindo. E a mãe dele viu ele. E no momento em que a mãe dele viu aquilo, ela ficou apavorada. Ela simplesmente desmaiou. Pô. E no momento em que ela desmaiou, por ela ter desmaiado por causa de ter visto o Gregor, o pai dele achou que aquilo ali meio que tinha sido culpa dele e ficou com mais raiva ainda dele. Porque o pai dele, desde a transformação dele, tava... Como eu posso dizer? Com mais receio quanto ao Gregor. Então ele tava com raiva daquilo que tinha acontecido com a mãe de Gregor por culpa de Gregor, supostamente. E ele começa a agredir Gregor com maçãs. E taca maçãs, e o livro vai até especificar quantas maçãs, quais acertaram, quais não. E o livro traz isso bem específico pra gente. E com esse ataque do pai de Gregor ao próprio Gregor, Gregor fica mal e ele acaba se isolando mais ainda no quarto dele, né? Porque acontecem várias coisas no seu psicológico, no seu emocional, e ele acaba se sentindo mais mal e mais triste do que ele já estava com aquela situação. Daí pra frente a família vai tentar estabelecer, né, algumas coisas novas, algumas mudanças para se adaptar melhor a essa nova fase da família. Só que acaba não conseguindo, mesmo tendo as melhores intenções, as melhores finalidades para que tudo ficasse bem com o Gregor, com a família e tudo mais,
Eles não conseguem, por quê? Porque Gregor ele já não estava mais, né, bem consigo mesmo, nem com a família dele, por causa das brigas e tudo mais, das discussões. E por causa daquela transformação. E também por causa das dívidas da família, que ele não ia conseguir é, pagar ele por muito tempo, né? Suportar as dívidas por muito tempo aquela família. Mesmo que a irmã dele tenha substituído ele e começado a trabalhar para pagar essas dívidas, Gregor era o chefe da família e o cabeça, ele que tratava da parte financeira para cuidar da parte financeira da família para que não faltasse nada, para que nenhuma dívida acabasse, né, interferindo ali na família. E mesmo com as reservas da família de dinheiro, eles não conseguiriam manter aquilo ali por muito tempo. E mesmo com todas as boas intenções, Gregor acaba falecendo e depois disso a família ela tenta viver como uma família normal, decide também pensar que aquilo ali foi na verdade o melhor fim possível para Gregor, porque era uma situação muito difícil que eles estavam vivendo. E é basicamente isso o livro. Claro, tem mais alguns detalhes, tem mais informações, mas a história é basicamente essa, se passa em volta disso. E o que eu achei do livro? Bom, sinceramente eu não gostei muito, porque esse final foi muito, como eu posso dizer, não é triste, mas foi uma reviravolta, além de inesperada, para mim um pouco decepcionante, porque eu esperava que Gregor ia desenvolver mais aquela transformação sua ali e ele ia acabar usando aquilo como favor dele e tudo mais, mas enfim, não foi o que aconteceu. É um livro bom, é um livro bom para se ler. O autor Franz Kafka, ele conseguiu fazer um ótimo trabalho nesse livro, nessa obra dele, mas não atendeu o que eu esperava do livro. Então essa foi a minha resenha, foi o meu trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso. Falou!